boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. E eu abro essa edição com uma boa notícia. Uma substância encontrada em uma bactéria da Amazônia pode inovar o tratamento contra o câncer e ainda impedir a migração das células tumorais para outras partes do corpo. A descoberta recente foi realizada por uma estudante de doutorado da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Os estudos que buscam entender a atuação da violaceína no combate ao câncer são antigos. A ação da substância natural, produzida por uma bactéria originária do Rio Negro, no Amazonas, já foi testada em vários tipos de tumores no laboratório da Universidade Estadual de Campinas. Mas os resultados mais eficazes do pigmento foram descobertos recentemente pela doutoranda do Instituto de Biologia da Unicamp, Patrícia Fernandes de Souza. A violaceína, ela é um pigmento, né? Extraído da Chromobacteria violacea. O principal mecanismo dela no meu estudo foi ver que ela é incapaz de impedir a metástase do câncer coloretal. O câncer coloretal é o terceiro de maior incidência no Brasil. São aproximadamente 40 mil novos casos no país entre homens e mulheres todos os anos, segundo dados do INCA, o Instituto Nacional de Câncer. E a grande questão é a descoberta tardia desse tipo de câncer, já que a maioria dos casos não apresenta sintomas. Foi por isso que, ao dar início à pesquisa, a doutoranda focou no câncer coloretal. Eu queria saber, descobrir uma droga que fosse capaz, né, de impedir a metástase. E aí o câncer coloretal, como ele tem todos esses problemas, ele foi um modelo ideal, né? Porque a maior parte dos pacientes só descobrem talvez em estado já avançado. Com isso, a violaceína pode ser bastante útil, né, nesse tipo de tumor. Com a orientação da professora de Bioquímica do Instituto, Carmen Veríssimo Ferreira Halder, a doutoranda aplicou os testes em esferoides, que são modelos que imitam tumores humanos, e observou que a violaceína é capaz de atuar nesses mini-tumores de forma muito eficiente, causando uma morte chamada morte celular por apoptose, que é um tipo de morte, né, que é bem conhecida na biologia e também nas células, né, que é uma morte celular programada, em que a célula se programa para morrer. Daí a metástase é impedida e o tratamento simplificado. Nós já testamos com uma medicação, né, e nós vimos que a violaceína ela reduz vamos dizer, a dose, né? Reduz cerca de 5 vezes a dose do medicamento. O que poderia proporcionar mais qualidade de vida ao paciente, já que os efeitos colaterais seriam reduzidos. É o que se espera com os próximos passos do estudo, que agora continua com testes em modelos animais. Infelizmente, na pesquisa, né, na fase 2, nós precisamos testar, né, essa violaceína nos animais e a partir daí, se for realmente efetiva, testar nos seres humanos e partir aí para uma medicação, para um medicamento efetivo para o tratamento do câncer coloretal. A Covid-19 matou por dia 2 crianças menores de 5 anos no Brasil desde o início da pandemia. É o que mostrou um levantamento feito pelo Observatório Infância em parceria com a Fiocruz. Os dados coletados no Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde revelaram que 1.439 crianças com menos de 5 anos morreram em decorrência da Covid-19 nos 2 primeiros anos da pandemia no país. Em 2020, foram registradas 599 mortes de crianças com até 5 anos em decorrência da doença. Já em 2021, quando a letalidade da doença aumentou em toda a população, o número de
de vítimas infantis saltou para 840. A metade dos óbitos registrados está concentrada na região nordeste do país. Dados preliminares divulgados pelo Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde indicam que a média de 2 mortes diárias ainda se mantém este ano. Entre janeiro e 13 de junho de 2022, o Brasil registrou um total de 291 óbitos entre crianças menores de 5 anos. A análise destes 2 primeiros anos da pandemia no Brasil mostra que bebês de até 1 ano de vida são os mais vulneráveis. Essa faixa etária responde por quase metade dos óbitos registrados em crianças menores de 5 anos. A farmacêutica Pfizer informou que já prepara a documentação para solicitar à Anvisa o aval para a liberação da vacina contra a Covid-19 para bebês acima de 6 meses até crianças de 5 anos. Na semana passada, os Estados Unidos começaram a imunizar crianças com menos de 5 anos contra o coronavírus. O Brasil contabilizou quase o triplo de mortes de crianças com menos de 5 anos registradas nos Estados Unidos, que tiveram pouco mais de 500 óbitos. Mesmo com a pandemia, o mercado de franquias registrou alta. Segundo dados do Sebrae, no ano passado, o setor cresceu 10% e faturou cerca de 185 milhões de reais. E os investidores estão otimistas para este ano. Alimentação, cosméticos e hoje até o mercado pet está se rendendo ao sistema de franquias. Olha só, uma rede de padarias só para os bichos de estimação. O mercado pet também foi um mercado que sofreu menos com a crise e muitas pessoas começaram a adotar. A gente acha que ainda tem bom potencial de crescimento. E quem não tem vontade de relembrar o gostinho da infância com aquele algodão doce? Pois é, olha ele aqui. Facinho de fazer. Você escolhe o formato e o sabor e depois só retirar prontinho da máquina. Até ele virou franquia. Hoje a gente está aqui com a de algodão doce, mas a gente também está trazendo alguns outros modelos, como de sorvete, de balão, pirulito. Então hoje a gente tem as máquinas robóticas, que é esse modelo que a gente acabou de ver, com algodão doce. Tem as máquinas não robóticas, que daí a gente tem uma série de opções para licenciados. Então a gente procura trazer esse novo canal de vendas para a empresa, né? E com as robóticas para trabalhar com um público um pouquinho diferente, trazer um pouquinho da nossa infância aí, mas de uma maneira já mais atualizada, né? De uma maneira já mais construída, para que a pessoa já tenha essa parte de experiência que a gente está trabalhando. O setor de franquias também registrou alta na geração de empregos. Foram quase 1,5 milhão de vagas em 2021. A Aline começou com uma pequena sala de estética no Paraná e hoje tem uma marca com 100 franqueados espalhados pelo Brasil. Com esse nosso projeto de unidades, em apenas 3 anos a gente já tinha 5 clínicas próprias e os nossos próprios clientes começaram a nos procurar para ter a nossa marca, ter a AD Clinic. A expansão começou em 2019, com alguns clientes e próprios profissionais da AD Clinic querendo ter sua própria clínica. E nesses 2 anos de expansão da AD Clinic já somos mais de 100 unidades pelo Brasil e trazemos esse diferencial de resultado para a nossa cliente, atendimento de excelência e sempre trazendo a novidade que a nossa cliente busca na estética. Segundo os especialistas, o sistema de franquia é considerado hoje um dos mais seguros no Brasil. Para você ter uma ideia, apenas 5% dos empreendimentos fecham antes de completarem 2 anos de funcionamento. Quando você adquire uma franquia, você não começa um negócio do zero e você adquire um produto ou serviço que já foi testado e validado no mercado. E os investidores estão otimistas. Segundo eles, em 2022, a previsão é de crescimento de 9% no faturamento, que deve superar 201 bilhões de reais. 5% das redes de franquia e 7% das unidades de franqueado. A franquia traz essa segurança. Então, muita gente que quer ter seu próprio negócio tem receio e não sabe muito por onde começar. Então, a franquia ela traz essa segurança para o franqueado. Então, acredito sim no crescimento da franquia no Brasil. O setor de eventos foi um dos segmentos mais afetados pela pandemia. Mas os empresários conseguiram se reinventar e aos poucos estão voltando às atividades. E as expectativas são boas. O setor de eventos começa a respirar um pouco mais aliviado. Antes da pandemia, as empresas tinham contratos a longo prazo. Mas em março de 2020,
os empresários foram pegos de surpresa. Cancelamento, adiamento, sonhos frustrados, noivas desesperadas, debutantes, aniversário. E o pior que tudo isso, nós nos sentimos abandonados. O impacto foi tão forte que Leonildo José, que trabalha com locação de brinquedos, foi parar no hospital no dia 20 de abril de 2020. Aconteceu um AVC, quase eu fui recolhido pelo Senhor Jesus. Heraldo Puqueiro Alves é garçom. Sem trabalho no período da pandemia, procurou outras alternativas para não ficar completamente sem renda. A gente procurou serviço de pintura, em obra, então fazia diária de um lado, fazia diária do outro para não poder passar necessidade. Quando os eventos retomaram, ele não pensou duas vezes, voltou à profissão que tanto ama. 25 anos trabalhando nessa área, então adoro demais, muito, muito satisfatório. Não dá para mudar, né? Não dá para mudar, não. Os empresários do setor de eventos ainda têm contratos pendentes que foram adiados. O problema é que o valor dos insumos mais do que dobrou. Os valores da carne, do arroz, do gás, combustível estão bem diferentes de quando começou a pandemia. Eles explicam que o setor foi duramente castigado e ainda vai demorar para recuperar as perdas que tiveram. Não tem como você recuperar 12 meses totalmente parados. Você vai vender um evento, você vai vender aí com, no mínimo, quando é em cima da hora, 30 dias de antecedência. Então você começa, liberou para trabalhar hoje, você não vai trabalhar amanhã. Você vai levar um período para voltar a trabalhar. Temos dívida, né? Compromissos, brinquedos que foram comprados, que não foram pagos, festa cancelada, tendo que devolver dinheiro para clientes, porque eles também estavam com problema, né? Mas, como o campograndense é um povo festeiro e estava com saudade dos eventos, das festas em família, a esperança é de dias melhores. A procura está enorme, está super aquecido o mercado. Eu acredito que se continuar assim, nos próximos 12 meses a gente consegue repor as perdas. O Procon de São Paulo acaba de lançar o Procômetro, um contador para divulgar a soma dos valores das reclamações dos consumidores. A nossa repórter Maria Clara Leite traz mais informações. O novo sistema digital do Procon São Paulo será atualizado todos os dias com a soma dos valores em disputa de todos os produtos e serviços que foram alvo de queixas dos consumidores desde janeiro de 2022. Até agora, o montante já passa de 1 bilhão e 800 milhões de reais, contabilizados em cerca de 320 mil atendimentos feitos pelo órgão este ano. E a expectativa é que o Procômetro incentive os fornecedores a darem solução a essas reclamações, como explica o diretor executivo do Procon São Paulo, Guilherme Farid. Acompanhe. O valor hoje acumulado de aproximadamente 1 bilhão e 800 milhões de reais é um valor extremamente relevante. Mostra o quanto os consumidores reclamam a Fundação Procon e deve servir de alerta para as empresas para que tratem as demandas aqui registradas não como números, mas sim efetivamente de resolver um problema que tem um custo para a empresa. Então, quanto mais o fornecedor estiver atento e resolver a demanda do consumidor, menos reclamações ele terá do Procon, logo menos valores discutidos no Procon. Com isso, a gente espera otimizar o serviço de atendimento ao consumidor, ampliar o número de soluções aqui na Fundação Procon e entregar um serviço de qualidade e ágil ao consumidor lá na ponta. É isso aí. Bem, para visualizar o Procômetro, basta acessar procon.sp.gov.br. E olha só que bacana, assistir aulas por meio de avatares digitais já é possível em uma faculdade de São Paulo. A Escola de Negócios criou uma sala com uso do metaverso. A pandemia tornou a vida mais digital. Foi a tecnologia que permitiu a continuidade dos estudos, do trabalho e até do contato com as pessoas em tempos de isolamento. O planeta se transformou e no ano passado, o metaverso ganhou destaque com a mudança do Facebook para a Meta. O Facebook popularizou muito esse termo, né?
E é um conceito em construção, mas existem algumas características onde a maioria dos especialistas acho que podem chegar num consenso. Metaverso é a terminologia usada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade por meio de dispositivos digitais. Várias pessoas precisam estar juntas, online, né, dentro desse mundo, né, multiplayer. É necessário que exista uma continuidade no tempo, ou seja, quando você sai do metaverso, ele continua existindo. Um universo que há muitos anos faz parte dos games, mas que ao longo da pandemia passou a ser incorporado também em outras áreas, como no mundo dos negócios. Com o home office, empresas criaram escritórios no metaverso, onde os funcionários se transformam em avatares. Você se sente como se estivesse em outro lugar. Você realmente é como se você tivesse transportado para esse mundo, né? E agora o metaverso chegou também à sala de aula. Há alguns meses, esta faculdade de negócios em São Paulo criou uma sala que usa exatamente a realidade virtual para ensinar os alunos. Por meio desses óculos, a cada dia eles são transportados para os mais diversos ambientes. Tudo começou ano passado, quando eu ministrei as aulas pela ferramenta Zoom. Era muito chato, monótono, os alunos não entravam na sala de aula. Então eu falei, opa, temos que inovar, fazer algo. Que tal trazer um filme para o nosso mundo? Então eu pensei que se eu der uma aula no metaverso, quem está assistindo a aula parece que está num filme e está fazendo uma interação em tempo real com o professor. Os cenários são bem diferentes do ambiente escolar. E hoje vamos ter uma aula diferente, uma aula nesta praia maravilhosa. Hoje será aqui um dia diferente. Os alunos aprovam. Colocou o óculos ali, você está em outro mundo, em outra realidade que você não quer mais sair. A pandemia fez com que todo mundo mudasse, mas eu não imaginei que a gente ia mudar para um mundo completamente diferente. Assim você se sente mais motivado, porque parece um jogo, né? Você está indo lá se divertir com seus amigos virtualmente e ainda parece que tudo é um joguinho, tal. Você parece estar jogando fazer um jogo de aprender. A diretora explica que a tecnologia aproxima os estudantes do conhecimento. E aí eu quero entender o coração, vai ser de dentro para fora. É que com os óculos de realidade virtual, o aluno é transportado para qualquer lugar, inclusive para dentro do corpo humano, onde pode ficar frente a frente com qualquer órgão. Então é vivendo, entrando nessa realidade e convivendo. Você faz parte da aula, você não é mais um espectador. Especialistas dizem que o uso do óculos por mais de 40 minutos causa náuseas, mas sem movimentos bruscos de vídeo. Os alunos dizem que podem usar o equipamento por horas sem nenhum mal-estar. O problema da tecnologia hoje, segundo a diretora, é o alto preço do equipamento e a velocidade da internet, ainda defasada para a maioria dos brasileiros. Mas quando esses fatores deixarem de ser empecilhos, diretora e alunos dizem que todos têm muito a ganhar com esse tipo de aula. Ganhamos muito, porque agora o aluno, em qualquer lugar que ele tiver, ele vai entrar, ele vai querer vir para a aula. A pessoa saiu de uma reunião, ela entra, uma criança, ela entra, o planeta ganha, porque não tem esse deslocamento, a gente vai reduzir esta poluição e o aluno vai ficar apaixonado cada vez mais e dá 10 minutos, troca a cena, troca a roupa, troca tudo. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? É tipo uma montanha russa em sala de aula. Veja a seguir: quebra do contrato de compra do imóvel aumenta 33% no primeiro trimestre. E ainda, Festival de Sopas atrai turistas do Brasil inteiro a São Paulo. Nós voltamos em instantes. Até já!
inflação do aluguel perdeu o ritmo e desacelerou em 12 meses. O indicador tem resultado bem abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. O Índice Geral de Preços Mercado, conhecido como inflação do aluguel, ficou em 0,59% em junho, após ter registrado alta menor em maio. Com o resultado, o indicador passou a acumular alta de 8,16% ao ano e 10,70% em 12 meses. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, até maio, o resultado era maior em 12 meses. Com isso, o IGPM se mantém abaixo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15. Em junho e em 12 meses. Em junho do ano passado, a inflação do aluguel havia subido 0,60% e acumulava alta de 35,75% em 12 meses. Os principais destaques do mês entre os preços ao produtor foram óleo diesel, leite in natura e automóveis. A taxa do índice ao produtor em 12 meses seguiu em desaceleração, alcançando seu menor patamar desde julho de 2020. Com o aumento da taxa de juros e da inflação, a quebra do contrato de compra do imóvel disparou no Brasil e registrou aumento de 33% no primeiro trimestre. A relação entre distratos e vendas caiu de 16% para 11%. Veja como evitar os prejuízos. Com o aumento da taxa de juros e da inflação, compradores de imóveis na planta que haviam se programado para contratar o financiamento imobiliário após a entrega das chaves podem não encontrar condições de seguir adiante com a compra recorrendo ao distrato. O custo da mão de obra está alto porque aumentou as obras, aumenta a demanda para busca de profissionais da construção civil e aí com a falta de profissionais acaba subindo o valor do salário, né? Então isso também impacta negativamente. Dados da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias, a Abrainc, apontam que o número de quebra de contratos de compra de imóveis aumentou 33% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Nos primeiros 3 meses do ano, 1.061 contratos foram distratados, contra 720 no mesmo período do ano passado. Os dados se referem a apenas imóveis do segmento de médio e alto padrão. Eu dei o sinal, fui para o imóvel, levei a minha mãe, que era um apartamento para minha mãe. Quando nós fomos ver o espaço da lavanderia, não passava nada de nenhum equipamento. Mesmo assim, a Abrainc aponta que esses números ainda são baixos. Os distratos foram equivalentes a apenas 11% das vendas de imóveis no período. Elas passaram de 4.571 para 9.553 unidades. A recomendação dos especialistas é que o distrato seja a última opção do consumidor, que o contratante tente renegociar as dívidas do financiamento e evitar um prejuízo ainda maior. Já quem tem aquele dinheirinho guardado e consegue comprar um imóvel à vista, pode aproveitar as oportunidades. As vendas elas devem sofrer um pouco esse ano, mas eu acredito que menos de 2 anos aí a gente volte a ter uns patamares de vendas aí de 19, 20. As mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço na sociedade, até mesmo em áreas consideradas masculinas, como as oficinas mecânicas. A prova disso é que um curso gratuito sobre mecânica para motos, exclusivo para mulheres, tem tido uma enorme procura em Campo Grande. A instrutora do curso é esta engenheira mecânica, apaixonada por motocicletas. Tive essa ideia quando eu comecei a passar por alguns perrengues no meu dia a dia, que eu ando muito de moto mesmo, cair a corrente, a embreagem, soltar. Então eu tive que aprender sozinha. Yasmin garante que as 30 mulheres que fizeram o primeiro curso nunca mais serão enganadas. 5 dicas de como trocar o óleo, 5 dicas de
como verificar o seu pneu, né? Então eu comecei a apostar e as mulheres começaram a gostar. Eu entrei num motoclube de mulheres, só para mulheres, e elas também compartilharam as suas queixas, os seus problemas, e eu comecei a ver que todo mundo passa por isso. Na primeira edição do curso, as vagas foram todas preenchidas, ainda ficou uma enorme lista de espera. Devido ao sucesso, a Secretaria Municipal de Juventude está com inscrições abertas para a segunda edição. A procura pelo curso de mecânica de motos para mulheres surpreendeu a equipe da Secretaria Municipal da Juventude. Nós abrimos uma turma e se abríssemos 5, elas seriam fechadas. Então, assim, a gente entende que tem nichos específicos de mulheres que querem sim trabalhos paralelos e trabalhos antes considerados masculinos. Já estamos recebendo as inscrições para a lista de espera. Provavelmente no mês de julho a gente já abre uma terceira turma. Temos curso de auxiliar administrativo, de gestão de RH, nós já tivemos curso de fotografia, nós temos cursos de gestão financeira, que é muito importante nesse momento. Nós temos esse curso agora de alinhamento e balanceamento. Nós vamos ter vários outros cursos que através do nosso Instagram estão acontecendo não só no nosso centro de referência, como nas 7 regiões de Campo Grande. Um projeto do governo federal que incentiva as crianças à leitura foi muito bem aceito em Campo Grande. Uma iniciativa que contribui para o processo de alfabetização e estimula o conhecimento. Uma vez por semana, a Rosana vem à casa da Gabriela conversar sobre o desenvolvimento da Sofia. A família é assistida desde 2017, quando o programa Criança Feliz foi criado e a caçula ainda nem era nascida. Quando ela estava gestante, eu já atendia a Gabriela, trazendo atividade de acordo com a gestação. Na capital, 864 famílias com filhos até 6 anos estão cadastradas no programa que visa o fortalecimento de vínculos e o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância. Ele é uma iniciativa do governo federal, em parceria com os estados e com os municípios. No município de Campo Grande, ele iniciou em outubro de 2017. O objetivo do programa é o desenvolvimento integral da criança, fortalecer os vínculos e fortalecer também o papel da família, enquanto proteção, cuidado e educação. Na última visita à casa da Gabriela, a Rosana trouxe um presente que a Sofia adorou. São historinhas para serem lidas com a mamãe, o papai e os irmãos. Tava ventando? Tá ventando. Forte? Todas as famílias atendidas pelo programa Criança Feliz em Campo Grande vão receber o kit de literacia, que contém 20 livros infantis e materiais educativos para os cuidadores. E o município de Campo Grande foi contemplado e recebeu 864 kits para atender essas famílias. A Gabriela organizou a sua rotina para colocar em prática o que aprendeu com a Rosana e com o material didático que ela trouxe para a família. Eu, tiro esse período da tarde para estar brincando com eles 3 e fazendo essas atividades. A dona de casa atribui o bom desenvolvimento dos filhos à ajuda que recebe do programa. Ele consegue fazer as atividades super rápido, a professora sempre me parabeniza sobre ele, porque ele consegue ajudar o outro colega a fazer a atividade. A família que tiver interesse em participar do programa Criança Feliz, ela pode estar procurando o CRAS de referência do seu território. Ela tendo na sua composição familiar, gestante ou crianças de 0 a 6 anos, ela será incluída neste programa. O inverno chegou e nessa época do ano não há nada melhor que uma sopa bem quentinha para aquecer as noites frias. Para quem mora ou está próximo à capital paulista, a dica é o tradicional Festival de Sopas da CEAGESP, a companhia de entrepostos e armazéns gerais de São Paulo. Sabores tradicionais e exóticos. Sopa de abóbora com carne seca, creme de brócolis com cream cheese, caldinho de St. Peter. No Festival de Sopas da CEAGESP são várias as opções, mas esta aqui é a mais famosa.
A sopa de cebola ganhou destaque entre as décadas de 60 e 70, bem antes do festival começar. Naquela época, ela era servida no restaurante do antigo Ceasa, quando a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo ainda estava em construção, no mesmo terreno. Era um restaurante que tinha aqui no Ceasa e que de madrugada fazia essa sopa para o pessoal que trabalhava aqui. Aí começou a sair dos portões da CEAGESP e pegar os boêmios de São Paulo. Naquela época você não tinha nada, né? Não tinha celular, não tinha padaria 24 horas, posto 24 horas, não tinha nada disso. Este engenheiro conta que os pais dele eram clientes fiéis. Vinham aqui sempre, faziam compra no Ceasa e depois iam tomar sopa. Na época, a sopa ganhou muitos fãs, mas com o fim do restaurante, ela virou lenda e ficou na saudade. Aquele restaurante fechou, mas o sabor ficou na memória. E em 2009, quando o Festival de Sopas foi criado em comemoração aos 40 anos da CEAGESP, é claro que a sopa de cebola virou carro-chefe do cardápio. E o Duílio, que antes só ouvia falar dessa delícia, hoje é cliente de carteirinha daqui. Como sempre, ela é muito boa. E é verdade que ela é sempre campeã, Duílio? Para mim, sim. O paulistano estava carente de uma coisa de memória, de saudade mesmo. E principalmente da gratinada, que na realidade é a sopa de cebola gratinada, que é aquela que vem, tem nas fotos, depois dá uma olhada, que são as tradicionais dessa época de São Paulo, da garoa, né? Na época era muito frio aqui. Com o passar do tempo, o clima em São Paulo mudou mesmo, mas o gosto do paulistano por sopas só cresceu. E há 13 anos, durante toda a temporada de frio, cerca de 60 mil pessoas passam por aqui para apreciar os mais de 80 sabores servidos ao longo dos 4 meses de festival. Alguns bem diferentes, como este aqui, pensado especialmente para os veganos. É legumes com os cogumelos selvagens que nós chamamos. Então isso aqui não tem nada de base de carne, é tudo com base de legumes. Então, como eu te falei, o segredo é sempre a base. A de cebola já vai com base de carne. E a de peixe com base de peixe. Você vê uma sopa de yakisoba, o frango com quiabo com base de frango. Porque senão você não consegue ter aquele sabor, né? Você vê, tem frango mesmo. E você vê todas essas verduras que você está vendo aqui, esses legumes, é tudo daqui do CEAGESP, é tudo assim do dia, sabe? Chega no dia a gente faz, não tem nada aqui que seja congelado. A Maria Rosa encarou mais de 150 quilômetros de estrada com o marido para experimentar essas delícias. Que a gente mora em Piracicaba e a gente veio aqui para degustar essa maravilha aqui, que são esses caldos aqui. E olha essa novidade, sopa de siri gratinado. Nós pegamos aquela casquinha de siri, é exatamente a mesma receita, e transformamos numa sopa. É que todo prato aqui vira sopa, creme, caldo. E quem prova, recomenda. Eu acho que pela experiência, do sabor, do lugar, é muito gostoso. Eu super indico. Eu acho que sopa melhor não tem. Tem que vir aqui. Quem não veio, venham, pessoal, que vocês não vão se arrepender. O Festival de Sopas é realizado no Espaço Gastronômico da CEAGESP de quarta a domingo, a partir das 18 horas até o final de agosto. Para mais informações, acesse festivaisceagesp.com.br. Que delícia, hein? Quem não gosta de uma boa sopa? E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigado pela companhia.